nossos campeões cariocas sub-20. E não tá só... com o troféu na mão, tá bonito, não precisa ajeitar o bigode. Pô. Tá bonito mesmo, troféu bonito aí, pra caramba. Valim e Belão estão aqui, parabéns por mais esse título, porque vocês já vieram dar licença aqui, ó, minha galera, com as 3 conquistas desse ano. E aí, como é que você tá? Pô, é uma sensação inexplicável, fico muito feliz por todas essas conquistas, é realmente um sentimento muito bom, muita felicidade. É isso. Valim e Belão por aqui, acho que já conseguiram descansar um pouquinho, né, de leve, e agora hoje desfrutar para os próximos compromissos. Mas parabéns para vocês dois, Belão, para você, que enfim, obrigado, chega com uma trajetória maravilhosa no nosso Glorioso. Queria saber como é que você tá e o que significa isso, essas 3 medalhas importantíssimas, viu? Primeiramente, obrigado a todos aqui na Botafogo TV, que a gente só se vê mais na telinha do que por aqui, né? E agradeço a todos aqui da Botafogo TV, ao clube, a todos do clube, todos os torcedores que assistem também, deixam a gente muito feliz, porque a gente vê o comentário, o feedback de todo mundo, a gente aqui fora tentando chegar aqui hoje com a taça e todo mundo pedindo para tirar foto, então foi muito legal, assim, para os meninos, principalmente a experiência, para eles começarem a adquirir essa experiência que o futuro vai trazer para eles. É isso. E aí, pessoal, perguntas? Eu quero primeiro parabenizar os dois, né? O Belão, a gente inclusive troca mensagem nas redes sociais. Eu queria falar de você e entender de você, né, Belão, como é que funciona para um treinador de base do Sub-20 que vai tendo as conquistas e o time vai mudando, né? A gente que narra aqui, o Antônio Carlos comentou alguns jogos com a gente também. Você vai, no início da temporada tem um trio de ataque, aí no meio do ano vai um para Portugal, vai outro para Portugal também, o outro pro profissional. Assim, com o passar de um ano, você monta 4 times diferentes, no aspecto tático, no aspecto de encaixe, de entrosamento. Claro que é o papel da base, faz parte, mas queria entender como é que você vê essa situação toda. Claro que é normal, mas é um trabalho extra para você, né? Você tem que montar ao longo de um ano 4 times, né? Um trio de ataque para jogar até abril, outro trio de ataque para jogar até agosto e no fim da temporada um time totalmente diferente no fim do ano, né? Cadu, obrigado primeiramente. E antes de eu responder, eu só quero fazer um comentário que o gol que você narrou do Valim na final da Copa Rio, para mim foi o mais legal do ano. Além de ser um golaço, né? O bordão, o jargão que você faz, eu falei por várias vezes no dia a dia e achei muito legal. E queria mandar um abraço pro Gabiru também, que não está aqui hoje, né? E também acompanha bastante a gente. Eu fico muito feliz porque o trabalho que a gente faz com a base, ele não é o vencer é a consequência, mas é trabalhar eles, como o Valim, que é um menino que está aqui desde os 12 anos de idade, para eles crescerem e estarem aptos ao profissional. E o trabalho faz parte, por exemplo, ver os meninos, como você falou, praticamente a gente perdeu 5 titulares no meio da temporada, então o Yarlen, o Guinho, o Lobato, o K9, e tem o Simeone, que também foi transferido para o futebol mexicano, e isso faz parte do nosso trabalho. Então, é uma vitória, é uma conquista. Da mesma maneira como agora a gente remontou e vê o Kadir, né, que sábado, eu falei com ele, me mandou uma mensagem hoje e a gente estava conversando, e eu falei para ele, cara, sábado passado, faz uma semana, eu estava te abraçando no vestiário que você estava chorando que perdeu um pênalti, né, na final. E passou 3 dias, você viveu o melhor dia da sua vida. Então, esse é o futebol e esteja preparado para o que o futebol pode proporcionar para a gente. Da mesma maneira que também pode acontecer o contrário. Antônio Carlos sabe bem que às vezes você está lá em cima e assim você está lá para baixo. Então, acho que esse é o nosso trabalho, sabe, Cadu? É fazer com que os meninos estejam cada vez mais preparados para voar. O trabalho de um pai, que cria o filho para daqui a pouco ver o filho voando aí, batendo asa. E aí, Maíra? Eu queria parabenizar vocês, o Belão, pelo trabalho que vem fazendo, e pelo carinho que você tem, pela equipe também aqui da Botafogo TV, acho que isso é muito importante pra gente, é um feedback muito positivo. E Valim, que temporada brilhante você está fazendo, o que você vem fazendo, na verdade, com a camisa do Botafogo desde os 12 anos aqui, eu acho que é importante valorizar. Eu queria saber como é para você, depois de passar por tantos altos e baixos, que a gente sabe que isso é natural no futebol, chegar esse ano ali, ainda falta, eu sei, mas quase no final da temporada, com essa tríade aí campeã, né? 3 campeonatos, você fazendo parte disso e estando aqui desde os 12 anos.
Realmente é uma sensação maravilhosa. Eu lembro quando eu cheguei aqui, na verdade tinha 11 anos, foi em 2017. Eu cheguei um menino cheio de sonhos, eu nem sabia o que era possível conquistar, eu nem tinha noção. E esse ano foi realmente um ano muito especial, muito passa por esse careca aí, que ele é realmente um ser humano incrível, um profissional incrível. Não tenho palavras para descrever o trabalho que ele fez com a gente esse ano. E realmente uma sensação maravilhosa. O título lá nos Estados Unidos foi uma experiência sensacional. A Copa Rio, nem sei onde tá aqui. Sei. A Copa Rio também. Tua medalha. O Cadu narrou aquele gol, aquela final, Que pô, gol. sensacional. E agora, para comemorar, como eu postei no Instagram, para fechar com chave de ouro ano, o estadual, que era um título que o Botafogo precisava há muito tempo no Sub-20 e que fazia um tempo que não ganhava, e graças a Deus esse ano a gente saiu campeão, uma felicidade imensa. E Amanda, rapidinho, eu só queria dizer que pra mim, né, eu tô aqui há menos tempo, mas de cara foi um dos jogos mais emocionantes que eu tive o prazer de fazer, de comentar, pelo processo que foi da Sub-20, assim. Então, eu queria mais uma vez parabenizar, e que pra mim eu acho que foi um dos jogos mais legais, assim, que eu já fiz até agora. Então, isso tem muito de vocês, claro. Parabéns pros dois. Falar com o Belão agora, né? Eu queria saber, assim, como você vê esse exemplo que você está dando pro pessoal, que todos os jogadores que sobem pro profissional falam de você. Então, essa relação de pai, né? Porque a gente sabe que a gente não é pai, né? É um treinador, mas essa relação é difícil, é só no dia a dia que você consegue construir, né? E eu queria saber como que você vê isso, você dando esse retorno primeiro ao Botafogo, depois a garotada toda te entendendo, porque a gente sabe que é uma idade que a gente acha que sabe tudo e a gente não sabe nada, né? E você tá dando esse exemplo aí, eu até te parabenizo, e queia saber qual das três aí foi a mais difícil. Pergunta fácil essa última. A mais difícil é essa pergunta. Não dá pra gente... Obrigado, Valim, também. A gente fica emocionado ouvindo isso, né? A maior parte da nossa relação, como eu falo, o treinador ele acaba sendo um líder de um processo, né? O treinador não é só o campo. E acho que o trabalho, e é importante eu falar uma coisa, não é o Belão só. O Belão, ele é um nome, mas que tem toda uma equipe por trás do Belão, sabe? Eu lidero mais ou menos umas 20 pessoas ali de comissão técnica e staff, juntamente com a liderança do William, que é o coordenador do Sub-20, que é uma grande conquista que a gente teve também na base no meio do ano, quando a gente vai para o CT do Lonier, né? E juntamente com a liderança do Guilherme, supervisor também. Então, nós três fazemos uma liderança a 6 mãos, vamos dizer assim, muito forte no Sub-20. E sem todo esse pessoal por trás, eu não conseguiria fazer as coisas que eu consigo. E aí, esse é o ponto principal, é tratar como ser humano, não tratar como peça. Então, assim, ele sabe as duras que eu já dei. Os jogadores sabem que quando eu chamava, quando era aqui no estádio, vamos conversar comigo ali na arquibancada, ele sabia que vinha uma rasgada. Agora a gente tem lá no CT a oportunidade de ter sala, então eu tenho a minha sala. Vem aqui na minha sala, vamos conversar, Valim. Ele sabe bem o que eu vou pegar no pé. Então, mas assim, é de olhar no olho, Antônio Carlos, sabe? Ser muito verdadeiro, muito humano. E acho que hoje a gente tem uma relação muito legal, porque até mesmo quando eu vou cobrar, e o próprio Kadir, por exemplo, e outros, o K9, o Yarlen, o Huguinho, sabe? Todos esses, a minha alegria é ver o Huguinho lá na Bélgica, e me mandando mensagem, agradecendo também. Ele foi eleito o melhor jogador do mês aí o mês passado, e ele ter esse reconhecimento, para mim, isso daqui não é nada. O que vale é o que eles têm dentro deles em relação a isso, sabe? E saber que a gente está conseguindo preparar eles para estar na equipe principal, que acho que quase todas você acompanha bem, Maíra, quase todas as minhas entrevistas aqui antes do jogo, eu falo, o nosso objetivo é pôr eles em cima, preparar eles para estar em cima, né? E por que isso? Eles têm sonhos, eu tenho os meus sonhos, mas o sonho deles, que como você já teve, e como todos nós aqui temos um sonho, como o torcedor tem um sonho, e sonhou pela Libertadores, por exemplo, o sonho deles é viver um dia como o do Kadir. Mas um dia como o do Kadir, terça-feira, ele é raridade.
né? Eu falo para todo mundo, a minha primeira experiência profissional foi rebaixado. A minha segunda experiência profissional foi rebaixado. E a gente sonhava. O ponto é continuar trabalhando, tendo resiliência para conquistar depois muitas coisas. E após essas derrotas, que todo mundo só pode contar vitórias, né? Mas é preparar eles para as derrotas, que aí quando vierem as vitórias, as coisas vão ser muito mais fáceis. E o título mais difícil? Acabou que você... Deixa Ele correu. Ele conta depois, Tonhão. O mais difícil para mim foi o de Dallas. E por um motivo, porque a gente foi para lá depois de uma derrota muito forte para o Palmeiras, foi a nossa pior derrota no ano. E no aeroporto que eu tive que juntar os cacos de todo mundo e juntando e formando a equipe. E eu tinha acabado de chegar, né? E eu não tinha assumido a equipe em um mês. Né? Então, eu assumi a equipe num sábado, com jogo na terça, com jogo no sábado, com jogo na terça. Então, era meio que o avião estava andando e eu tinha que apertar os parafusos do avião com o avião no alto. Então, para mim, Dallas foi muito importante para tudo que a gente vivenciou aqui hoje. E você, Valim, qual foi aí? O jogo mais difícil? Cara, eu vou te falar. O de Dallas realmente foi difícil pelo momento que a gente passou, pela virada de chave pro time. Agora, te falar de emoção, esse daqui... Foi estadual. Aquele pênalti ali, eu vou te falar. Ali só o jogador sabe o que tá passando, parece que você vai morrer. Mas quando dá tudo certo, meu Deus, parece que... O que passou pela cabeça antes? Tudo. Passa tudo pela cabeça. Passa aí, cara, que se eu errar, ferrou. Se eu fizer, meu Deus do céu. Mas tem que manter a cabeça positiva, claro, né? sempre tem que sempre pensar positivo. Tem que sempre pensar, vou fazer, tô confiante, vai dar tudo certo. Não posso fazer falta, que senão o juiz vai expulsar, né? Esse jogo. Não pode ser expulso. Quase que o jogo acabou, faltando jogador. Realmente, naquele pênalti ali, fui muito feliz. A gente treinou pênalti o ano inteiro. Parecia que estava programado para ser daquela forma. E foi isso. Para mim, o estadual agora foi o jogo mais difícil, realmente. Fechado, pessoal. Bom, parabéns pra vocês. Vai ter volta olímpica, né? Sim, é isso. no intervalo. No intervalo. Então, já os torcedores que estiverem aqui no estádio Newton Santos, aqui na Botafogo TV também, a gente vai dar uma olhadinha, vai acompanhar. Parabéns. Desfrutem o dia de hoje, esse campeonato, esse ano glorioso. Parabéns e para a próxima temporada já boa sorte. Obrigado, muito obrigado a todos mais uma vez. Vamos torcer muito pela vitória de hoje, né? E, se Deus quiser, com um gostinho da base de novo aí com o Kadir. Tomara. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado a todo mundo. Boa noite aí, que o Fogão vença hoje, mais 3 pontos. Isso aí. Valeu.